E salve meu povo, estamos de volta com mais um vídeo para vocês. Dessa vez sou eu aparecendo aqui em totalidade nessa tela, porque o vídeo de hoje, como vocês estão vendo aí no título, vai ser uma lista. Uma lista sobre os 5 animes que, na minha opinião, mereciam uma continuação. Então, antes de já começar, dá o like aí, se inscreve e bora para já aqui o primeiro item, o primeiro anime da nossa lista, que é Gash Bell. Bom, pra quem não conhece, Gash Bell ele é um shonen onde é tipo um Battle Royale entre demôniozinho que solta magia quando o seu tutor ele grita com vontade, tem que ter a vontade no coração, o nome da magia. E no caso do nosso Gash Bell, ele solta trovões pela boca, quando o tutor dele grita o nome das magias. E bem, o que que acontece com esse anime? Por que que ele parou aonde que parou? Se eu não me engano, ele teve 150 episódios, muito bem animados por sinal para a época. Só que o mangá ele estava caminhando junto com o anime. E por isso ele não tinha certa folga. E aí veio que de acontecer que o mangaka, na época, ele quebrou o braço. E como o cara quebrou o braço, não tinha como ele continuar desenhando e escrevendo, então a história teve que ser interrompida aí, mas o mangá continuou depois de um tempo e já teve seu final. Então eu acho que realmente deveria ter continuado, ou que de alguma forma a gente pudesse contemplar a continuação desse anime que é tão assim, é tão precioso para muita gente e eu sou um deles. Bom, segundo anime aqui da lista, Katekyo Hitman Reborn. Outro shonen aí que a gente tá comentando aqui. E bem, o que que acontece? Katekyo Hitman Reborn, para quem não conhece, é um anime lá de 2007 por aí, onde o protagonista, ele é o Bom Inada Tsuna, é assim que ele é apelidado na escola. E do nada aparece um professor bebê que diz que vai ensinar ele a ser o novo líder da máfia Vongola, que é a máfia no qual ele é um descendente direto do primeiro líder, e por isso ele é o próximo herdeiro. E aí, o que que acontece? No anime a gente tem alguns arcos muito bem desenvolvidos e com lutas incríveis, uma trilha sonora perfeita que eu amo de paixão, mas o mangá não estava se vendendo muito bem. E aí ele foi forçado a ter seu fim mais rápido do que deveria, e com as vendas do mangá não indo muito bem, acabou que obrigou o anime a terminar aonde terminou também. Curiosidade aqui, Katekyo Hitman Reborn está sendo transmitido em simulcast na Crunchyroll. Não é um jabá, queria que fosse um jabá, mas para quem quiser dar uma conferida nessa série em HD, só ir lá porque eu recomendo demais. Terceiro anime aqui da lista, Saint Seiya Lost Canvas. Quem nunca ouviu falar de Saint Seiya, que atire a primeira pedra, ou os famosos Cavaleiros do Zodíaco? O que que acontece? Saint Seiya é uma história original, considerado um spin-off que acontece antes dos eventos principais de Cavaleiros do Zodíaco mesmo. É aonde a gente tem lá alguns personagens que já são decorrentes da série principal, mas ganhando certo mais destaque lá, como é o caso do Doku e do Xion, que são bem explorados na saga de Hades do anime original. Só que essa história, digamos que seja um nível um tanto muito maior do que o que a gente tem de Cavaleiro Zodíaco original. E ela precisou ser interrompida do nada porque a Toei estava brigando com direitos autorais, porque a mangaka que escreveu essa história não é o Masami Kurumada e o anime não estava sendo produzido pela Toei. Então é isso, Toei atrapalhando um pouco nossas vidas como consumidores de anime. Quarto anime aqui da lista temos Hunter x Hunter, ou para os íntimos Yato versus Yato.
Pois é, a gente não tem muito o que falar de Hunter x Hunter aqui, né? Porque acho que todo mundo conhece a história que é do Gon, que basicamente ele quer ser Hunter pra procurar o pai dele. Enfim, e nisso ele acaba fazendo muitos amigos e aventuras de... é, do barulho. Não, mas brincadeiras à parte, o que que acontece? A história não acabou. Do anime, a gente pode entender que acabou porque, spoilers aqui, o Gon finalmente encontrou o pai dele, então a gente pode considerar que acabou porque ele cumpriu seu objetivo, mas a história continuou e parou em um ponto muito interessante, onde a gente estava caminhando para o início de uma saga que iria ser provavelmente uma das últimas e uma das últimas grandes, daquelas assim fenomenais igual foi, por exemplo, o Arco das Formigas Quimera. E para quem não sabe, tem um pouco de material não adaptado ainda no mangá, mas atualmente, como de costume, o mangá ainda está em hiato porque o Togashi, que é o criador desse mangá, ele tem constantes dores nas costas que impede ele de parar para escrever e desenhar. Quinto e último, mas não menos importante anime da lista, No Game No Life. Pois é, o único não shounen daqui. Também que acho que pode ser. Não acho que pode ser considerado shounen, não. Bom, basicamente No Game No Life contém 12 episódios a história de Sora e Shiro, que são dois irmãos viciados em jogos que vão para um mundo de fantasia onde tudo lá é resolvido com jogos. Não jogos online, mas jogos. E aí, para sobreviver nesse mundo, eles têm que aprender a se virar. Basicamente, é uma história simples, mas que contagia muito porque é muito bom a animação, é muito bom a trilha sonora, é muito bom todo esse jogo racional que se forma com cada jogo que eles participam e, por serem protagonistas, às vezes ganham, obviamente. E bem, por que que a série parou? Ninguém sabe. O escritor dessa light novel, ele é brasileiro e mineiro, só que naturalizado japonês. E a obra foi acusada de plágio há uns anos atrás. E aí por isso a gente nunca mais teve informações sobre uma segunda temporada, mas que a gente ainda tem um gostinho de que poderia vir, um sonho realizado, digamos assim. E bem, acabamos aqui a nossa lista e qual que é o intuito dessa lista? Acho que a gente tem que lembrar que esses animes, apesar de estarem, assim, de certa forma esquecidos, e igual todos os animes que existem, pelo menos um fã ele tem. E a gente que é fã, às vezes a gente quer muito que esse anime retorne porque tem uma continuação. E a gente tá vendo muita coisa, muitos animes de assim expressivos ou bem antigos tendo seus remakes hoje em dia e dando certo. Então é aquele negócio, o que que custa a gente ter ou um reboot igual tá sendo com Digimon e Dragon Quest, que também está sendo continuado porque naquela época o mangá não tinha terminado ainda, ou deixa eu pensar em algum outro aqui. Ou Bleach, que agora vai voltar com o capítulo oficial depois que o mangá terminou. Então, que são continuações que a gente sonha e que gostaria muito de ver. Mas bem, é isso. Se você gostou, deixa o like aí. Se é novo no canal, se inscreve. Se você tiver algum anime que não tá nessa lista aqui, por favor, comente, que pode ser que eu cite ele em uma parte 2, se esse vídeo aqui pegar 100 views. Me ajuda com esse vídeo a pegar 100 visualizações, que uma parte 2 vai ser feita logo depois. Então é isso. Até o próximo vídeo.